Um minutinho que minha apresentação aqui não abriu. Estão vendo a minha apresentação? Não, Não. Olha aí. agora sim. Está aparecendo? Ótimo. Bom, nosso estudo de hoje, ele é um tema um pouco diferente dos que a gente tratou até o momento, e é um tema que eu acho que a Karine vai poder contribuir bastante também. O título do nosso estudo é A Vida Como Ela Deve Ser. E pensando nesse título aí, coloquei aqui algumas coisas para que a gente comece refletindo. Como a gente deve viver a vida? Como que a filosofia enxerga que nós devemos viver a vida? Se a gente começar ali por Sócrates, Platão e também Aristóteles, eles concordavam que a vida ela deveria ser vivida com virtude, conhecimento e razão. É isso que era necessário. Uma vida para eles sem busca do conhecimento era sem sentido. Então, o sentido estava na busca do conhecimento. Agora, quando a gente vai para Epícuros, aí ele já vem com o conceito de que a vida ela precisa ser cheia de prazeres. A vida precisa ser vivida com prazeres. Os prazeres é que são o valor da vida, de viver. Mas na ideia dele, ainda os prazeres, eles vinham da tranquilidade, da moderação e especialmente da ausência de dor. Agora, seguindo na linha de Epícuros aí, aos prazeres, vieram todos os filósofos existencialistas aí após ele, e hoje o que a gente tem é basicamente isso daqui: carpe diem, aproveite o dia, tá? Viva intensamente. YOLO, you only live once, só vive uma vez, então aproveite a vida. Ah, crie seus próprios valores, é basicamente isso. Então, tente ser feliz aproveitando o máximo a vida, é, buscando sensações, buscando prazeres e crie você mesmo os seus próprios valores. Não deixe alguém dizer para você quais são os seus valores. Defina o que vai te fazer feliz. É mais ou menos isso que domina atualmente. Mas o que é interessante é que quando a gente pega todos os filósofos, incluindo existencialistas, incluindo Nietzsche, por exemplo, que introduziu o conceito de definir seus próprios valores, ele também dava uma importância muito grande ao buscar saúde, buscar a sua saúde, cuidar do seu corpo, cuidar de você. Um consenso entre as linhas filosóficas é que ter saúde ajuda muito. E a saúde é um aspecto fundamental para que você possa viver uma vida, viver bem e também ter felicidade. E a gente tem uma frase que é atribuída a Sócrates que eu acho interessante, embora não se tenha certeza de que a autoria é dele, mas saúde não é tudo, mas tudo é nada sem saúde. Então, a saúde é um aspecto fundamental que pode nos ajudar a viver bem a vida. E a falta dela é muito ruim. E o que a Bíblia diz? Para começar, coloquei esse texto aqui, um texto lá do Novo Testamento, um texto de Paulo, que a Bíblia diz sobre o nosso corpo, sobre saúde física. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios 6, 19 e 20.
Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, aqui uma das passagens de Paulo exortando a ter cuidado com o corpo. E ele, por diversas vezes, passa por este assunto em suas cartas, que diz respeito a cuidar do seu corpo, a glorificar o seu corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Bom, o que a gente pode verificar hoje, vendo estudos recentes, o que predomina é, acerca de como ter uma boa qualidade de vida é ter hábitos saudáveis. E nota-se nos estudos aí que os hábitos saudáveis eles promovem a saúde física, mental e social. Então, aqui a gente tem a saúde do nosso corpo, ali, saúde física, também nós temos a saúde mental e importante também a saúde social, que diz respeito às nossas relações com aqueles que estão ao nosso redor. Então, a qualidade das nossas relações também compõe, também faz parte aí da nossa saúde. E os hábitos que são considerados saudáveis devem promover tudo isso, a saúde física, mental e social. Ter esses hábitos saudáveis, eles previnem doenças. Isso daqui, tanto doenças físicas como doenças mentais e também a falta da saúde social. Eles também contribuem para uma melhor qualidade de vida e especialmente para uma melhor longevidade. Então, se você tiver hábitos saudáveis, você vai ter uma vida maior, uma vida mais longa e melhor, com maior qualidade de vida. E uma coisa que eu andei olhando aí nos últimos artigos sobre hábitos saudáveis, uma coisa que todos estão ligando atualmente, atualmente está tudo muito ligado com a capacidade intelectual, a capacidade de raciocinar. E peguei aqui um compilado da ideia desses trabalhos: manter um corpo saudável através da prática regular de exercícios físicos, juntamente com uma alimentação equilibrada e estímulos mentais, pode contribuir significativamente para a melhora da capacidade de raciocínio e desempenho cognitivo. Então, se você cuida da saúde do corpo, cuida da sua saúde mental, você vai ter uma melhor capacidade de raciocínio, vai ter uma melhor capacidade, vai ter um melhor desempenho cognitivo. Isso vem muito com a ideia que a gente já discutiu anteriormente, de que o nosso corpo não existe aquela dissociação da filosofia grega entre corpo, alma e espírito. Ao contrário, corpo, alma e espírito são um só, tá? Ou seja, um aspecto influencia em outro aspecto e assim por diante. Bom, o que são comprovadamente hábitos saudáveis? Se fala muito sobre hábitos serem saudáveis, mas que não necessariamente se comprovou, tá? Aqui estão alguns, eu listei alguns aqui que a gente pode encontrar artigos, pode encontrar trabalhos que comprovam isso. Alimentação equilibrada. Isso daqui é uma coisa que também é bastante óbvia, tá? Agora, o que na alimentação que faz bem e o que não faz bem, aí já pode ter um pouquinho mais é, um pouquinho menos de consenso, tá, acerca disso. Mas todo mundo concorda que a alimentação precisa ser equilibrada. A alimentação equilibrada é um hábito saudável. Atividade física regular, sono de qualidade, não fumar, consumo moderado ou nenhum de álcool. Gestão do estresse. Então, aqui, gestão do estresse, o que está incluído aí? Qualquer prática de atividade que te ajude a controlar a sua ansiedade, controlar o estresse, desde exercício físico, práticas de exercícios também mentais, então jogos, alguns jogos que estimulem raciocínio também podem ajudar você a dedicar algumas horas ali, também podem contribuir com a gestão do estresse. Atividades meditativas e um ponto muito interessante, que também está em trabalhos científicos aí, que seria a prática religiosa. Também contribui com a gestão do estresse. Acompanhamento médico preventivo e relacionamentos saudáveis e apoio social. Então, esses aqui são alguns aí dos hábitos saudáveis que
a gente encontra trabalhos que comprovam que eles são realmente eficazes. Tá? Agora, um ponto muito importante, um ponto que se sobressai nisso, é a dieta. E quando a gente fala em dieta, nós temos várias dicas, várias pessoas defendendo um ou outro ponto de vista, e existem alguns consensos. Aqui eu destaquei um consenso sobre dieta. Ah, embora muitas pessoas alertem para riscos também disso daqui, deve ser muito bem pensado se você vai ter uma dieta vegetariana, mas o que se nota é que vegetarianos possuem, grupo de vegetarianos, quando você faz análise, possuem uma melhor saúde em comparação com o restante da população, especialmente com o restante da população, seria a população que consome carne, especialmente no que diz respeito a prevenções de doenças crônicas não transmissíveis. Então, quando a gente compara aí grupos vegetarianos com grupos que consomem carne, nota-se que os vegetarianos eles possuem uma melhor saúde, possuem menor incidência de doenças e possuem uma expectativa de vida também superior. E a gente vai falar sobre alguns estudos a esse respeito mais adiante aqui no nosso estudo. Mas e o que a Bíblia nos diz sobre saúde? Tá? O que a Bíblia nos diz sobre como viver a vida? O importante é que muitas coisas que nós temos ciência hoje, que nós entendemos os mecanismos e como funcionam, a Bíblia já nos recomendava há muitos anos atrás. Então a gente já tem lá desde o Gênesis recomendações acerca da saúde. Eu gostaria de convidar vocês para abrir as Bíblias lá no livro de Gênesis. Vamos lá no primeiro capítulo e vamos ver como deveria ser a nossa vida, pensando em especial no caso da nossa dieta. Então, nós estamos atualmente num mundo de pecado, cheio de defeitos, mas quando Deus criou o homem, qual que era o propósito dele? Se nós abrirmos a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, o verso 29, nós vamos encontrar a descrição desse regime. Eu vou ler aqui. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Então, está aqui. A dieta para o homem era essa. E se você continuar no próximo, ele vai estabelecer também a dieta para os animais. Lá no verso 30 ele diz: E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Então, a dieta original eram as ervas, as plantas, os frutos. Essa era a dieta original, ou seja, era uma dieta vegetariana. Tá? Não estava ali a carne não estava nesse processo. Esse era o regime original, era assim que a vida deveria ser. E notem que o que servia de alimento para os animais também eram os vegetais. Então a gente tem aqui não uma cadeia alimentar completa como a gente conhece hoje nos nossos ecossistemas aí, né, uma vida animal consumindo outra vida animal, mas sim toda a vida animal se alimentando das plantas, dos vegetais. E a carne? Como que a carne foi parar na nossa dieta? Se Deus planejou aquilo, a gente pode comer carne? Como que é essa história? Bom, vamos avançar um pouquinho mais aí no livro de Gênesis ainda. Vamos lá agora para o capítulo 9. No capítulo 9, vamos começar lendo o verso 1, e aqui o verso 1 já vai estabelecer o contexto. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus já tinha dado essa bênção para a humanidade uma vez, só que tinha sido lá com Adão e Eva. E agora ele está dizendo isso para Noé. Isso daqui está logo após o dilúvio. Então eles tinham saído da arca e agora Deus diz isso. Então nós já tivemos um estudo sobre o dilúvio. Nós vimos que a Bíblia em momento nenhum deixa motivos para que a gente entenda que o dilúvio foi algo apenas simbólico, mas que houve uma destruição em massa da Terra, que Deus realmente permitiu que a vida na Terra fosse
quase totalmente erradicada, preservando ali a raça humana e os animais por intermédio de Noé, da Arca de Noé. E agora vou avançar ali para o verso 3. Melhor, vamos ler já do verso 2 em diante. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, até o momento, a dieta era vegetariana. Agora a terra estava destruída. Tá? Não havia vegetais com que se alimentar. Mas a arca estava repleta de animais. E é interessante a gente recordar a descrição dos animais entrando na arca. Aí Deus estabeleceu quantidade de animais puros e impuros, puros e imundos. Existia essa diferenciação. Os animais puros eram aqueles que eram usados para sacrifícios. Já existia o sacrifício, existia aquele símbolo que apontava para o plano da redenção. E os animais puros eram usados para aquilo. Mas agora esses animais puros vão ser usados também para mantimento. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. E aqui vem uma primeira recomendação. Então a carne passa a ser alimento, mas ela deve ser comida sem o sangue, no verso 4. Então o animal era imolado, era degolado, vertia-se o sangue do animal e então podia-se comer a carne. Então Deus permitiu que a carne fosse introduzida na dieta, mas houve uma razão especial para isso. Tá? E outra coisa que a gente nota no relato do dilúvio é a redução da vida humana, da expectativa de vida. Então, depois do dilúvio, agora a vida já não tinha mais a mesma extensão que a gente encontra narrada na Bíblia do povo antediluviano. Então, está aqui a razão pela qual a carne entrou na nossa dieta. Tá? Então, sim, Deus permitiu que se alimentassem de carne e isso foi motivado por um propósito especial, por uma situação especial. Após aquele momento, então, nós passamos a nos alimentar de carne. Mas Deus deu algumas restrições que só vão aparecer claramente na Bíblia, lá no livro de Levíticos e no livro de Deuteronômios, mas que a gente nota ali quando Deus fala dos animais puros e imundos que entraram na arca, e já existia essa distinção entre esses animais. Tá? Mas se a gente for lá em Levítico, capítulo 11, então se você puder abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 11, a gente vai encontrar aqui algumas recomendações. Não sei se você já leu, já estudou, já pensou sobre esses textos aqui, senão a gente vai começar a estudá-los agora e tente entender o que existe por trás de tudo isso aqui que está sendo recomendado por Deus. Então, aqui no livro de Levítico, Deus está dando leis ao povo de Israel e ele dá diversas leis ali enquanto o povo de Israel estava lá no deserto. Tá? Leis civis, leis cerimoniais e leis acerca da saúde. E aqui nós temos no capítulo 11 de Levítico, leis sobre os animais limpos e imundos. No verso 2, Deus fala para Moisés: Dizei aos filhos de Israel: são esses os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há na terra. O primeiro aqui ele vai falar sobre os quadrúpedes. E um ponto interessante, quando a gente vai ler isso daqui, é bom a gente não colocar isso num contexto anacrônico. Por exemplo, hoje nós temos as regras de taxonomia e como classificar os seres vivos, como classificar os animais. Tá? Naquela época eles entendiam de uma forma. O morcego, por exemplo, vai aparecer aqui como sendo uma ave. Hoje o morcego para a gente não é ave, a gente diferencia ele das aves. Tá? Ele é um mamífero que possui asas que voam. Então nós vemos aqui todo o que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis.
Então, nós temos aqui, basicamente, essa regra quanto aos quadrúpedes. Ele precisa ter unhas fendidas e o casco precisa se dividir em dois. E ele precisa também ser um ruminante, precisa ruminar. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Do lado esquerdo, dos animais que são puros, que são os que servem de alimento, do lado direito, de animais imundos. Então, do lado esquerdo, ali, animais puros, eu separei, por exemplo, os cabritos e os bovinos, os bois. Ambos são ruminantes e eles possuem o casco com a unha dividida em duas, o casco fendido. Já do lado direito, nós temos aqueles animais, temos exemplos de animais que são considerados imundos. Nós temos, por exemplo, o cavalo, que é muito semelhante aos bovinos em sua estrutura, porém ele não possui o casco fendido. O casco dele é uma unha apenas. E nós temos também os suínos ali, os porquinhos, que possuem o casco fendido, mas eles não são ruminantes. Então a digestão deles é feita em um estômago só, não em mais de um estágio, como os bovinos que vão lá, comem, depois aquilo lá volta, mastiga novamente, digere novamente, né? Todo esse processo que visa conseguir extrair nutrientes ali do capim, né? Que é algo com muitas fibras e difícil de se extrair nutrientes, mas que eles conseguem fazer isso. Bom, temos então essa divisão aqui que diz respeito aos quadrúpedes. E a gente pode confirmar isso também lendo lá no livro de Deuteronômio. Se puder ir lá para o livro de Deuteronômio, acompanhe aí na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 14, versos 2 até o 8. Deus diz: Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhes serdes seu povo próprio. Não comereis coisa alguma abominável. São estes os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, o antílope, a ovelha montês e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina. Entre os animais, isso comereis. Porém, estes não comereis dos que somente ruminam ou que têm a unha fendida: o camelo, a lebre, o arganaz, porque ruminam, mas não têm a unha fendida. Imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina. Imundo vos será. Destes não comereis a carne e não tocareis no seu cadáver. Então, note que para o povo de Israel as restrições ali eram mais graves ainda do que só comer. Também não poderia tocar no cadáver desses animais. E o que pesquisas dizem sobre esses animais? Eu foquei aqui apenas em um animal. E, assim, quando a gente fala em consumo de carne, a gente vai ver pesquisas, existem pesquisas que abordam diversos aspectos diferentes, tá? Então, por exemplo, tem pesquisa que foca apenas em procurar uma determinada vitamina numa carne suína. Ele encontra aquela vitamina, aparentemente aquela pesquisa está dizendo que é uma carne boa para ser consumida. Mas quando a gente pega um aspecto um pouco mais geral, o que a gente nota, comparando especialmente a carne de porco com as dos animais que são ruminantes e têm casco fendido? A carne de porco ela possui um alto teor de gordura saturada, maior do que nas outras carnes. A população que consome carne de porco vai estar consumindo uma carne que possui maior risco de transmissão de doenças. E aqui a gente tem exemplos de algumas doenças muito comuns no Brasil, endêmicas aqui na nossa região, que são provenientes do consumo da carne de porco, especialmente da carne mal passada. Cisticose, triquinose e um ponto bastante importante, uma pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz revelou que a grande parte da transmissão do vírus da hepatite E aqui no Brasil se deve ao consumo da carne de porco mal passada. Então, mais um ponto aí negativo quanto ao consumo da carne de porco, tá? E, além disso, quando se pega a população que consome carne de porco e compara-se com o restante da população, nota-se que nessa população existe uma maior incidência de doenças crônicas, especialmente doenças do sistema circulatório, doenças cardíacas, especialmente.
E sobre frutos do mar, a gente vai ver já daqui a pouco sobre os animais aquáticos, tá? E dentro dos animais aquáticos, nós vamos ver que frutos do mar não são adequados para o consumo. Mas vou voltar nessa parte aqui de frutos do mar posteriormente. Opa, perdi aqui. Eu tinha um slide que ia falar sobre os frutos do mar. Tá? Bom, sobre os frutos do mar, se você for lá em Levítico, capítulo 11, onde nós estávamos anteriormente, nós vamos ter ali uma passagem que refere-se diretamente aos animais aquáticos, que é o verso 9, do verso 9 em diante. E aqui diz: de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Então, aqui a marca para distinguir esses animais é isso: precisa ter barbatanas, que são aqueles mecanismos, aqueles membros que os animais aquáticos usam para poder se locomover na água, para nadar, para dar propulsão, e também escamas, revestimento do corpo desses animais. Esses comereis. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Servosão, pois, por abominação da sua carne, não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escama, será para vós outros abominação. Então, aqui a gente tem a descrição sobre os animais aquáticos. Tá? E a chave aqui é ter barbatanas e escamas. E aqui a gente pode separar, então, aqueles chamados peixes de couro, né? Bagre, por exemplo, catfish, ah, tem um peixe que o surubim, que aqui na região ele tem o jaú, tá? Pintado. Esses seriam peixes que a gente não deveria consumir, e diversos outros peixes aí. Além disso, nós temos os chamados frutos do mar, que são os mariscos, tá? Que nós não deveríamos comer. Lula também não, os moluscos que vivem no mar também não. Com relação a frutos do mar, tem uma pesquisa interessante que aponta maior incidência de diabetes do tipo 2 em pessoas que consumem frutos do mar, que liga diabetes tipo 2, ocorrência de diabetes tipo 2 com o consumo de frutos do mar. Além disso, os frutos do mar eles são muito mais propensos a armazenar metais pesados que se encontram nas águas, especialmente de rios poluídos, mar, áreas poluídas, do que os peixes de escama. E quem consome esse tipo de animal também está mais sujeito à contaminação por toxinas. Eles também, o organismo deles também armazena toxinas que são encontradas nas águas e até consumo de algas que sejam tóxicas fazem com que toxinas fiquem armazenadas no corpo desses animais. E a contaminação bacteriana também. E quem nunca ouviu falar aqui de alguém que teve alergia a camarão, por exemplo? É uma comida que tem um potencial muito grande para provocar alergias. Então, aqui estão os pontos negativos aí do consumo de frutos do mar. Tá? E os pontos positivos de consumir frutos do mar? A gente tem, por exemplo, óleos, gorduras boas nesses animais, ômega 3 e vitamina D, mas eles também se encontram nos peixes de escama. Então, você pode consumir esses peixes de escama, especialmente os que se alimentam de algas, e você vai estar consumindo tudo que esses outros animais teriam de positivo sem esses riscos adicionais aqui. Então a gente nota aí que Deus deu algumas regras para o povo de Israel e essas regras aqui hoje a gente pode observar e entender alguma razão por trás disso. E sobre consumo de bebidas alcoólicas. O que a Bíblia diz? A Bíblia se manifesta acerca disso porque a gente viu ali que atualmente pesquisas apontam que é um hábito saudável você beber moderadamente ou nada. Tá? Isso faz com que a sua saúde melhore. Para isso, vamos dar uma olhada ali no livro de Provérbios, o capítulo 20.
Provérbios capítulo 20, no verso 1. Nós lemos ali: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E agora, se a gente for lá para o livro de Isaías, capítulo 5, se você puder acompanhar, Isaías capítulo 5, o verso 11. Nós lemos assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Depois, em Efésios, lá no Novo Testamento agora, livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 5 e o verso 18. Aqui nós lemos: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos aqui recomendações quanto a não consumir álcool, tá? Pontos negativos do consumo de álcool. Então a gente viu aí que a Bíblia, Deus começa estabelecendo um regime vegetariano. Posteriormente, ele permite que o homem introduza a carne na sua dieta, e isso foi por uma razão ah, fundamental, foi por uma razão de não haver possibilidade de se alimentar de vegetais, né, após o dilúvio. E também a gente viu que, mesmo assim, Deus restringiu que tipos de animais poderiam ser consumidos. E hoje a gente pode entender razões pelas quais Deus fez essas distinções. E agora a gente viu recomendações acerca do consumo de álcool. E existem diversos estudos aí que falam sobre o álcool, e eu selecionei esse daqui. Esse daqui eu achei bem interessante, tá? Desses autores aqui, Burton e Sharon. Isso daqui foi publicado no The Lancet, uma revista aí bem conceituada na área de medicina. Esse é um artigo de 2018. E olha só o que diz aqui: no level of alcohol, no level of alcohol consumption improves health. Nenhum nível de consumo de álcool melhora a saúde. Então, diversos pesquisadores sugeriram o consumo de vinho como sendo saudável, porque no vinho existiam flavonoides e diversas coisas que é, que são benéficas à saúde. Mas já esse trabalho aqui mostra que nenhum nível de álcool consumido é saudável. E o que é importante, aquelas substâncias que são encontradas no vinho também são encontradas no suco de uva, ou na própria uva, que seria melhor ainda você consumir diretamente a uva, tá? Então aqui, esse artigo basicamente enterra aquela tese de que consumir um pouquinho de álcool diariamente pode fazer bem à saúde, tá? E existem diversos outros trabalhos que apontam para os riscos do consumo de álcool, mesmo com base em pequenas doses, tá? E o principal dos riscos aí para a vida da pessoa não é nem físico, mas é do ponto de vista de dependência, né, de síndrome de abstinência provocada pelo álcool e causando vício no consumo de álcool, e sendo isso já um fator que potencializa o surgimento de outras doenças. Se agora você está dependente daquilo, então você está muito mais sujeito a desenvolver aí doenças cardiovasculares que são potencializadas pelo consumo de álcool. Bom, mas e quais são as consequências que a Bíblia aponta de não seguir aquelas recomendações ali? Interessante que a Bíblia a gente consegue ver ela como um manualzinho, tá? Então Deus criou o homem e ele foi dizendo ali como viver, tá? Como a vida deve ser vivida, o que você deve comer, o que você não deve comer, dentre outras coisas, né? Regras e conselhos acerca de tudo que você pode imaginar na sua vida. Agora, lá em Isaías capítulo 66, verso 17, a gente encontra aqui colocado de uma maneira bem forte. Inicialmente aqui, Isaías diz: os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a Deus. Então aqui ele está falando da idolatria, né, do paganismo que está no meio. Agora, além desses,
os que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidos, diz o Senhor. Então, aqui tem alerta aí que quem consome essas carnes consideradas abominações seriam consumidos. Bom, será que o que a Bíblia diz funciona? Se a gente for fazer um apanhado aí, procurar na mídia, e grupos que seguem uma dieta baseada na Bíblia, e aqui eu peguei como referência o que o estudo traz ali, que seriam os adventistas do sétimo dia, nós encontramos mais de 300 artigos abordando a saúde dos adventistas do sétimo dia. E aborda a saúde de todos os grupos de adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia já tiveram um grupo de vegetarianos muito grande, hoje o grupo já não é tão grande assim, mas ainda há uma importância muito grande, mas nós damos valor a práticas saudáveis de forma geral. Tá? E aí você pode encontrar diversos artigos, pesquisas que foram feitas onde essa população foi comparada com os demais e sempre foram encontradas nessa população dos adventistas do sétimo dia uma melhor expectativa de vida e menor risco de desenvolver doenças crônicas. E também já tem casos, tem estudos aí que apontam doenças que são transmissíveis por vírus, ou seja, um melhor sistema imunológico também. Tá? Dentre esses trabalhos, aí eu escolhi aqui uma reportagem da BBC. Acho que tem várias reportagens. Teve uma reportagem no Fantástico não faz muito tempo acerca de que incluía lá entre diversas populações que tinham uma vida mais longeva também, grupo de adventistas do sétimo dia. Esse trabalho aqui, vocês estão enxergando o link que eu acabei de abrir. Acho que eu vou ter que apresentar outra janela agora. Estão enxergando aí o link da reportagem da BBC? Sim. Ótimo. Sim, Rodolfo. Então aqui a gente tem: qual o segredo da cidade onde se vive 10 anos a mais e melhor? E aqui isso está se referindo à cidade de Loma Linda. Loma Linda é onde nós temos uma universidade adventista, onde foram desenvolvidos diversos estudos acerca da saúde e onde a gente tem um grupo muito grande de adventistas que são vegetarianos, que seguem o regime vegetariano. E aqui mostra que os adventistas, desculpa, que os habitantes da cidade de Loma Linda vivem até 10 anos a mais do que a média dos americanos e chegam à idade avançada com uma saúde melhor. E aqui ele aponta também é um fenômeno notável em um mundo onde o custo da crise de obesidade é reconhecido como sendo tão prejudicial quanto o de fumar ou dos conflitos armados. E agora vem aqui a explicação. A longevidade tem ligação com a religião da comunidade. Os adeptos da Igreja Adventista do Sétimo Dia compõem cerca de metade dos 24 mil habitantes do local. É uma comunidade cristã evangélica que segue diretrizes rigorosas sobre alimentação, exercício e descanso. E aqui ele diz a fonte que, que o jornalista que usou para compor essa reportagem. Tá? Então, existem diversas reportagens que abordam grupos adventistas aí e também outros grupos que seguem conselhos semelhantes a esses que nós encontramos aqui na Bíblia quanto à alimentação. Tá? Importante é que os conselhos aí que nós encontramos na Bíblia não são apenas quanto à alimentação, mas quanto a tudo no nosso viver. Nós temos conselhos para tudo. Tá? E quanto mais a gente segue esses conselhos, mais uma melhor qualidade de vida você pode encontrar, mesmo aqui estando ainda na Terra. Tá? Bom, antes da gente partir para as nossas perguntas e discussões, fica uma pergunta. Esses conselhos ali sobre consumo de carne, de animais puros, sobre não consumir animais imundos,
eram válidas só para o povo de Israel ou continuam válidas ainda hoje? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer. E a resposta não está dada explicitamente aqui nesse estudo, tá? Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente já viu que a lei não foi modificada. A lei ainda existe, a lei de Deus ainda existe. Então significa que todo o restante que vale para qualquer pessoa, que faz sentido para qualquer pessoa, continua valendo. Então aqueles conselhos ali continuam válidos até hoje. E lá no livro de Atos existe uma parte em que os apóstolos mantêm leis acerca da saúde para os novos conversos que não eram nem judeus. Mas por que então que o cristianismo abandonou essas leis aí acerca da saúde? Bom, isso tem muito a ver com a relação que os judeus tiveram com o cristianismo e também com a distância entre os conversos ao cristianismo e que estavam ali na região de Jerusalém e os outros gentios, né, que habitavam as regiões mais distantes. O que acontece é que surgiu naquela época um antissemitismo, né? Na verdade seria eles eram antijudaizantes e tudo que fazia referência aos judeus, grande parte da comunidade cristã naquela época resolveu abandonar para se diferenciar dos judeus. Naquela época, ele foi uma época com conflitos em que tanto cristãos quanto judeus eram oprimidos por outros povos. E além de serem oprimidos pelos outros povos, eles tinham conflitos entre si. E dentro de diversos grupos cristãos que queriam se mostrar diferentes dos judeus, uma das coisas que eles abandonaram foi justamente os hábitos alimentares. E, além disso, também houve a prática da guarda do sábado, que muitos grupos cristãos também deixaram de respeitar, tentando se diferenciar dos judeus, mostrar que eles não eram judeus, não era uma continuação do judaísmo, que era algo diferente. Bom, e aqui tem um ponto interessante. Não interessa o que você está comendo ou o que você está bebendo, o que você precisa pensar é que para qualquer coisa que você vai fazer, se deve fazer para a glória de Deus. Então, aqui em 1 Coríntios 10, verso 31, Paulo diz: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você sempre colocar isso daqui como regra, você já acaba abraçando todo aquele restante ali. Tá? Se você estiver comendo alguma coisa, pense: isso aqui vai ser para a glória de Deus? Bom, se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu preciso dar preferência para algo que deixe meu corpo saudável. Se você está praticando alguma atividade qualquer que seja, pense também nisso, também é válido. Se relacionando com alguma pessoa qualquer que seja, também pense: esse relacionamento está sendo para a glória de Deus ou não. Faça o que você fizer para a glória de Deus. Fazer tudo para a glória de Deus. Agora, um ponto que a gente não pode deixar de abordar aqui é: nós vimos ali estudos em relação a adventistas que são vegetarianos. Eu preciso ser vegetariano para ser salvo? Existe alguma relação com isso? E é aí que a gente precisa tomar cuidado, porque existem muitas pessoas que acabam radicalizando algumas coisas que não são parte da lei de Deus, mas que são conselhos que estão ali. Tá? E existem, é importante que a gente note que existem grupos onde não faz sentido uma dieta vegetariana. Por exemplo, os esquimós vivem lá no Ártico, onde não cresce um vegetal. A alimentação deles é basicamente de animais marinhos, de animais aquáticos, né? Peixes. Como que eu vou colocar uma dieta vegetariana para um esquimó? É uma coisa impossível de se colocar. Então é importante tomar cuidado com isso. É um conselho muito válido, muito importante, mas não é um ponto, uma coisa obrigatória. Não é a lei de Deus ser vegetariano. O que Deus diz, o que fica bem claro, é que você deve cuidar da sua saúde. Diferente, por exemplo, das carnes que foram diferenciadas ali, bem detalhadas, né? Que tipo de carne que eu posso consumir e tipo de carne que eu não posso consumir.
Então, sempre que vocês estiverem ouvindo alguém falar acerca de saúde e tudo mais, é importante prestar atenção se aquilo faz realmente sentido à luz de todo o conhecimento que nós temos e também se faz sentido de acordo com a palavra de Deus. Tá? Pode ser que não faça sentido também de acordo com a palavra de Deus, alguma coisa que você possa ouvir por aí. Tá? Pode ser que você encontre alguém pregando a salvação pelo vegetarianismo, tá? Pode ser que você encontre alguém pregando aí a salvação por meio de alguma coisa, de alguma dieta diferenciada, de alguma dieta absurda, como alguns grupos que você encontra, por exemplo, na Índia, né? Para agradar determinados deuses, você tem que comer especificamente alguma coisa e você não pode tirar nenhuma vida animal. E aí existem lá grupos que usam inclusive máscaras para impedir que você aspire um mosquito. Tá? Você estaria consumindo ali uma vida que não era a sua. Tá? Então, o cristianismo não é exatamente isso que o cristianismo diz, tá? O que a Bíblia diz. A Bíblia te dá conselhos sobre o que comer e te restringe algumas coisas na dieta. A gente tem que tomar cuidado também com com algumas coisas muito estranhas e muito distorcidas que a gente pode encontrar com respeito tanto à alimentação quanto com respeito a outras práticas aí que podem influenciar a sua saúde física ou a sua saúde mental também. Ok? Bom, eu quero agora passar para a discussão. Primeiramente, se o Fábio ou a Karine quiserem acrescentar alguma coisa, quiserem fazer alguma observação, fiquem à vontade. Se alguém já quiser fazer alguma pergunta também, fique à vontade. Eu queria fazer só uma pergunta, Rodolfo, antes de você terminar. Aham, Na hora que você falou dos peixes com couro, que significam a mesma coisa que é comer carne de porco, quem come peixe com couro. O isso. bacalhau e o salmão também tem couro, né? Não. Na verdade, todos os peixes têm, mas são recobertos por escama. Tá? Quando a gente fala em peixe de couro, a gente está querendo dizer aquele que não tem escama. Tanto o bacalhau quanto o salmão, bacalhau é meio complicado, porque o peixe que é utilizado é meio abstrato, assim, tem diferentes espécies, tá? Mas eles são peixes que têm escama. O salmão, ele tem bastante escamas, inclusive. Nós temos algumas espécies de carpa que elas possuem escamas, mas elas têm menos escamas que outras, mas elas têm escama. E Ah, também tá. tem barbatana, tá? Agora, o bagre, por exemplo, ele não tem escama nenhuma no corpo. O corpo dele não é recoberto de escama. E existe um outro peixe aí que é o mussum, que ele parece uma cobra. Ele tem Uhum. escamas, mas ele não tem barbatana nenhuma. Então ele Ah, se move entendi. como se fosse uma cobra na água. Então ele também não deve ser consumido. A carne dele também é como se fosse carne de porco. Tá? E também existiam as cobras aquáticas, que também são recobertas por escama, mas que não possuem barbatanas. Então todos esses animais não deveriam ser consumidos. Então, Entendi. bagre, pintado, jaú, são peixes que não possuem nenhuma escama. O corpo é direto apenas o couro ali, tá? Os peixes Uhum. escama também possuem couro e a tilápia, por exemplo, tem o couro dela explorado comercialmente. Aí tem utensílios que são feitos de couro de tilápia e ele também é utilizado no tratamento de queimaduras. Tá? Isso é um ponto importante. Então, quando a gente fala couro, não quer dizer que o animal tenha couro, o peixe tenha couro. Mas quando eu digo que normalmente os pescadores chamam de peixe de couro, é aquele que não tem escama nenhuma cobrindo ele. Possui Ah, apenas a pele. Ok? entendi. Entendi. Obrigada. Nada. Rodolfo, queria só aproveitar um gancho. Depois eu queria até pedir para você mandar aquele artigo para nós, Mando aquele sim. lá do consumo de bebida alcoólica, bem Mando sim, interessante. mando sim. Mas tem um outro material, assim, que vale muito a pena vocês assistirem, que é um documentário da Netflix, que tem um conceito que, né, dos estudiosos aí de longevidade, que são de zonas azuis, blue zones, que são comunidades, né, identificadas ao redor do mundo, que por algum motivo eles têm uma longevidade muito acima da média, né? E eles identificaram 5 dessas zonas azuis no mundo todo. Deixa eu pegar aqui, uma é Okinawa, no Japão, outra é Sardenha, na Itália, outra é Icária, na Grécia, outra é Nicoya, na Costa Rica, e outra é Loma Linda, como o Rodolfo já mencionou. E aí, tem um estudioso de longevidade, que acho que é um britânico, se eu não me engano,
Dan Bittner, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele escreveu um livro, né, lições, 9 lições ali dos povos que vivem com maior longevidade, e a Netflix fez um documentário com ele, de 4 episódios retratando essas 5 zonas azuis. Então ele mapeou, identificou essas 5 zonas azuis e tentou identificar padrões entre elas, né? E vários padrões, desde uma dieta mais equilibrada, comer menos, não comer tanto, comer menos, uma dieta com muita base vegetal, tem algumas que até usam carne, de peixe principalmente, mas tem uma dieta de muita base vegetal, assim, acima de 80% de base vegetal, ter formas de aliviar o estresse e por aí vai. Vale muito a pena ver esse documentário. Mas eu queria destacar um ponto aqui. Das 5 zonas azuis, 4 delas ou têm uma influência genética, uma carga genética muito forte. Então, uma delas, eu não me lembro qual é agora, tem uma genética, além dos hábitos todos, foi identificado que eles têm uma genética um pouco diferente, que favorece essa longevidade. Então, fatores genéticos, mas as 4 outras 4 delas são comunidades meio que isoladas. Então, lá Okinawa é tipo uma ilhazinha meio separada, tal. A única comunidade nos Estados Unidos, que é um país, né, bem distante de um estilo de vida saudável, mas a única comunidade nos Estados Unidos e a única comunidade num centro urbano efervescente é Loma Linda, que é na Califórnia, né, uma região da Califórnia ali. E aí eles tentaram ver o que tem de diferente nessa comunidade. E eles acharam ali, entre outras coisas, alguns fatores. É a única comunidade que tem abstinência total de bebidas alcoólicas. É a única comunidade que tem a religião como um fator que ajuda nisso também. Então, esse conceito familiar e esse conceito, né, de você ter um relacionamento com Deus, ou seja, resumindo, essa comunidade tem uma visão de saúde de um estilo, de uma forma mais ampla, enxerga a saúde como uma forma mais ampla. E isso se traduz nos 7 remédios naturais que a gente tem, né, como filosofia de vida, que é ar puro, então você está num local onde você consiga respirar, né, um ar um pouco menos poluído, mais ar puro, luz solar, né, ter prática, né, de exposição ao sol, alimentação adequada, então, aí, tudo que o Rodolfo mencionou, é descanso, repouso, então, o sono, um dos fatores também que o Rodolfo mencionou, moderação, então, ser moderado em tudo, qual que é a sexta? Ar puro, luz solar, alimentação adequada, repouso, Exercício físico. temperança, que é moderação, tem mais uma sexta que está me escapando agora, e a sétima é confiança no poder de Deus. Todas elas têm, né, esses tipos de crenças aqui e ali. Mas essa comunidade conseguiu integrar as 7 dentro de uma filosofia, um estilo de vida diferenciado. E a gente sabe, né, que muito dessa, ou toda essa filosofia de vida vem realmente da revelação bíblica, né? E muitas outras dessas comunidades praticam pedaços, né, desse estilo de vida. E essa é uma comunidade que surge, que nasce, né, com essa filosofia de vida. Mais um ponto, quando a gente pega o início da formação da comunidade adventista do sétimo dia, o início da formação, teve um grande expoente, um médico, grande expoente na história, que eu tenho certeza que todos conhecem, que foi o Dr. Kellogg, fundador dos Kellogg's. cereais Kellogg's. Ele era adventista, né? Nasceu, cresceu junto com a comunidade, inclusive a igreja iniciante ajudou nos estudos dele, e ele era um médico brilhante, um cara excepcional, um gênio realmente, um cara excepcional, né? Ele cuidava do sanatório ou do hospital adventista na época, que era lá em Battle Creek, não era onde é Loma Linda hoje, mas era lá no norte, nordeste dos Estados Unidos. E ele levou esse sanatório, esse hospital, para um nível tal, mas tal, que presidentes americanos foram e fizeram tratamentos lá na época dele. E ele conseguiu projeção mundial. Extremamente inovador. Quais eram os princípios que ele usava no hospital dele? Exatamente os princípios que foram revelados por Deus para a igreja adventista. A gente vai ter um estudo mais para frente, né?
E eu acho que foi a Roberta que perguntou, acho que sábado na igreja, né, no nosso estudo lá, é, o dom profético, ele tem manifestações nos dias atuais? Eu falei, Roberta, nós vamos estudar esse tema lá do nosso grupo de estudo, né? E a gente vai ver que teve uma revelação profética, sim, nos tempos modernos, e parte dessa revelação profética foi a mensagem de saúde para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, aqui está uma comprovação extra comunidade adventista mostrando, né, que quando se estuda e se vê esse estilo de vida revelado por Deus, isso faz toda a diferença, né, na nossa vida hoje. E no mundo moderno, que a gente está cada vez mais, né, ficando doente, então essa visão mais holística da saúde como um todo, mental, física, mental, espiritual, né, no conjunto todo, faz toda a diferença. Então, só depois no grupo eu coloco, quando eu mandar a gravação aqui, eu vou colocar o link. Quem tem Netflix, procura lá, assista, vale a pena. Você vai se surpreender com uma série de coisas que vão ser mostradas ali. Fábio, continuando no seu assunto aí, eu abri aqui um artigo no American Journal of Lifestyle Medicine, que é do Butner, sobre as Blue Zones, e eu queria só destacar um ponto que ele destaca aqui, que é outro ponto importante, né? Ele destaca que, como um dos pontos fortes ali que faz com que a população de Loma Linda seja mais longeva, é o fato da prática de exercícios físicos, deles se manterem ativos. E aqui ele destaca que eles se mantêm ativos até os 90 anos de idade, totalmente ativos. Eles não reduzem a sua prática de atividade física até os 90 anos de idade. Legal. Se eu pegar só mais um gancho, estou falando muito aqui, mas acho que é importante. Minha cunhada, a irmã da Leila, ela estuda longevidade. Ela trabalha com idosos de forma científica, né? Ela é professora da UFTM, a Federal lá de Minas Gerais, e ela trabalha, a linha de pesquisa dela é com idosos. E ela estuda muito esse assunto, né? E o que ela menciona, a gente precisa entender o que é longevidade. Primeira coisa, qual é o conceito de longevidade? Não é viver muitos anos, mas é viver muitos anos com qualidade de vida. Meu sogro viveu quase 90, mais 10 anos numa cama. Isso não é qualidade de vida, isso não é longevidade. Longevidade é viver com qualidade de vida. E com qualidade de vida é exatamente isso que o Rodolfo falou. Pessoas que se mantêm ativas nas suas atividades, são independentes e têm mobilidade, né? O idoso, um dos grandes problemas é a mobilidade, ele não consegue mais se movimentar, tal, né? E passa a ser dependente de outros, né, para fazer uma série de coisas. Então, acho que o grande conceito é esse: longevidade com qualidade de vida e independência para a pessoa. Então, deixa eu só contar agora uma história que eu li no artigo, que está citada no artigo. Ele conta aqui a história do Dr. Warrenham, que tem 95 anos de idade, e um empreiteiro queria cobrar dele US$ 6.000 para construir uma cerca no quintal dele. Aí ele resolveu ele mesmo construir a cerca. E foi lá e construiu a cerca, mas gastou 3 dias de trabalho construindo a cerca. E depois que terminou, ele foi parar no hospital. Mas ele não estava na mesa de cirurgia, ele estava operando. Ele era cirurgião cardíaco e aos 95 anos ele fez uma cirurgia de coração depois de ter terminado de construir a cerca no pátio dele. Parece cômico você ler isso daqui no artigo científico, mas é o que ele está narrando ali, né? 95 anos e em plena atividade ali, tá? Então, a gente vê aí que, ok, seguir aquilo que diz na Bíblia ali, a gente tem muitas evidências aí de que realmente funciona, tá? Infelizmente, a gente está no mundo de pecado, todo mundo está sujeito a sofrer com os defeitos que estão aí nesse mundo. Então, a gente vê qualquer pessoa aí, sem muita explicação, desenvolver um câncer, por exemplo. Agora, o que a gente nota é que as chances de acontecer isso com quem tem um estilo de vida saudável é bem menor, né? São bem menores do que o restante da população. Mas o último ponto, eu vou puxando aqui o fio. Por que surgiu Loma Linda? Como surgiu Loma Linda? A igreja nasce, a Igreja Adventista do Sétimo Dia lá, nasce lá em Battle Creek, Michigan, né? Bem norte. E Loma Linda é sul, né, da Califórnia, Califórnia. bem distante. Dentro de uma revelação profética para os fundadores da igreja, Deus mostrou que a igreja precisava trabalhar em duas grandes áreas, além, né, da área espiritual, na área de educação,
por isso que a igreja é a segunda maior rede de escolas do mundo, só perde para a rede católica, que é realmente muito maior, inclusive, e uma rede de saúde. Eu tenho um colega que ele foi diretor aqui de farmas, né, no Brasil, assim, de grandes empresas de farma no Brasil, e ele foi convidado, hoje ele trabalha como um diretor lá nos Estados Unidos, é, da área de hospitais da igreja. É absurdo o tamanho desse, eu não tinha essa noção, são bilhões de dólares de faturamento os programas de saúde, tudo que a igreja tem e com saúde. Hospital, clínica, centros de vida natural, fábricas de alimento, uma série de coisas. Porque nasceu de uma revelação divina de que nos últimos tempos seria importante a gente retomar como cristãos um estilo de vida o mais próximo possível, como o Rodolfo começou a apresentação, lá do Éden mais próximo possível, que era o estilo de vida lá do Éden. Então, por isso que hoje nós temos a mensagem de saúde como uma coisa extremamente relevante e importante para o nosso tempo. Perguntas, comentários? Eu queria perguntar, quando Jesus transforma a água em vinho, parece que não foi vinho, né? Foi isso que eu ouvi falar, que Então, foi aí tem um suco, não ponto, foi? aí tem um ponto importante. A gente não consegue provar isso, né? Mas a gente tem muitas evidências para que tenha sido o suco de uva. Por quê? A palavra hebraica usada ali, ela serve tanto para suco de uva quanto para vinho, tá? Quanto para o vinho que possui álcool. Em português, se a gente fala vinho, é o alcoólico, é o fermentado que possui álcool, tá? Então, o principal ponto ali é esse. Aquela palavra ali, ela pode ser tanto suco de uva quanto o vinho alcoólico, tá? E aí, pelos costumes e pelos conselhos que a gente escuta na Bíblia aí, o que se sabe é que o judeu naquela época usava o vinho alcoólico para algumas coisas, mas não para você beber assim. Se usava o vinho alcoólico pelos judeus para a purificação da água, por exemplo. Então você diluía ele na água para purificar a água. Você usava ele como medicamento com fins medicinais também, tá? E outro ponto é como que eles produziam o vinho sem álcool, se a uva dá só numa época do ano, e há relatos de consumo de vinho diversas vezes. Eles produziam suco de uva passa. Então, se você vendo a cultura judaica, tem tudo isso. Então, parece ficar mais claro de que aquele vinho não seria o vinho alcoólico, tá? Mas seria aí o suco de uva. A gente tem evidências para isso, tá? Se fosse vinho fermentado, o problema da palavra é que é isso, né? Vinho não fermentado e vinho fermentado, né? E Jesus estaria incentivando a embriaguez, porque imagina, ele transformou em vinho num casamento, os caras bebiam um absurdo ali. Imagina como ficava depois de uma semana de casamento, festa, né, nupcial. Seria uma coisa, Jesus estaria incentivando esse tipo, né, de atitude, de procedimento, né, e não é o caso. Aqui tem um comentário do Gerival no chat. Pode-se afirmar que Jesus era carnívoro, uma vez que há indicação de que teria comido carne de peixe? Sim, a gente pode afirmar que ele consumia peixe, e eu diria que até regularmente. Ele vivia com os pescadores ali, tá? Eu só afirmo também que esse peixe seria o de costume dos judeus ali, que seria o peixe com escama e barbatana, né? Então, ali naquela época, a sociedade dependia ainda muito do consumo de proteína animal, tá? Se consumia muita proteína animal. Praticamente a fonte ali era a carne e a carne e o trigo, basicamente carne, trigo, centeio e cevada. Era praticamente isso, né? E o azeite, né? Então, a oliveira, a uva, né? O vinho, o suco de uva, a oliveira, as carnes aí, especialmente de cordeiros e de peixes, e o centeio, o trigo e a cevada. É isso que a gente nota bastante naquela dieta, né? Era extremamente dependente disso. E de vez em quando a gente lê na Bíblia ali aquele mana, leite e mel, quando se fala de bem de algum lugar, né? Então também a gente tem relatos do consumo de leite
E esse mel aí, que é uma coisa também que alguns possuem uma opinião aí sobre o tipo de mel, que mel não apenas o mel da abelha, mas também o mel feito da tâmara. Então era como se fosse um melado feito de tâmara que era consumido também, né? Então, basicamente, esse que era o cardápio aí do judeu. E eu acredito que Jesus tenha participado exatamente desse cardápio, que é o que se tinha e que eu diria que seria realmente o cardápio bem saudável para aquela época. Se comparar com a dieta, por exemplo, dos romanos que tinham conquistado ali, né, que se baseava em coelhos, em porcos, em esses outros tipos de carnes aí mais gordurosas. Então, pegando um gancho, Rodolfo, qual é o problema hoje, né? Hoje a gente tem uma série de tratamentos com a carne, né, com a produção de carne que não tinha na época, né? Primeiro, o confinamento. Segundo, antibióticos e uma série de outros, né, vacinas e uma série de outras coisas que são aplicadas, né, para manter os rebanhos, para manter o nível de saudabilidade, né, dos rebanhos aí e tal, que isso não existia na época. Eram feitos livres, né? Então, hoje é muito complicado isso, né? Quem estuda profundamente começa a ver muito problema com o consumo carne hoje. Por exemplo, um outro documentário da Netflix, né? Eu me lembro que eu sou há mais de 25 anos vegetariano, e quando eu trabalhava em São Paulo, e a gente saía para almoçar, tal, né? E o pessoalzinho muito carnívoro, né? Ah, não, vamos num lugar tal que é o churrasquilo, né? Que eles procuram, que era o quilo com churrasco e tal. E de repente a moçadinha, assim, né? O pessoal mais novo, assim, os analistas, tal, a moçadinha ali dos 20 e poucos anos, os caras, Fabião, onde que você vai que é um restaurante vegetariano bom aqui na região? Eu falei, vocês estão ficando vegetariano e tal? Os caras começaram a assistir um documentário da Netflix, não sei quem lembra disso, que é A Dieta dos Gladiadores, que mostra que os caras eram vegetarianos. Então quebrou essa história aí de que, né, a carne é essencial para a força, para os músculos tal. E o cara que fez o documentário é um cara ex-lutador de UFC, se eu não me engano, né? Que os caras precisam consumir muita proteína, né? Um negócio gigante. E aí estão começando já a mudar um pouco a mente e tal. Porque os estudos vão atualizando essas coisas, né? E hoje é muito diferente do que era na época de Jesus, né? E assim, do que era, não precisa nem ir tão longe. Hoje é muito diferente do que era, por exemplo, na época dos meus avós, que moravam no sítio e, apesar de ter muita terra, comiam muita carne, né? Era muito carne a alimentação deles. Mas era totalmente diferente. Hoje, um frango, ele vive confinado. Se você chegar assim e dar um susto ali neles, morre um monte, assim, porque eles morrem do coração, né? É a realidade da nossa vida hoje. Então, a orientação para o nosso tempo é evitar. Mas eu volto no ponto do Rodolfo. Isso é ponto de salvação? Não é. Não é ponto de salvação. É orientação para uma vida melhor no ambiente urbano que a gente vive hoje. Aí que está o ponto de diferença. E aí que eu Outra queria pergunta. falar, porque eu sou, assim, ainda bem que não fui eu que falei essa lição, porque, olha, eu sou a ovelha negra aqui da turma. Eu falo, ô, Você é da Rodolfo, a área da Karine tem. saúde, Karine? É, eu sou da área da saúde, mas eu faço tudo errado. Saúde mental, saúde mental. Mas é interessante isso, assim, porque é uma área que Deus tá consertando. Ele já avisou para mim que vai mexer nessa área, mas eu tô falando, ele tá arrumando outras coisas antes. Mas o que eu acho interessante é o quanto. Aqui focou muito em alimentação, né? Mas tem um estilo de vida, né, que a gente está falando. Eu acho muito interessante porque. É mesmo é muito comum na nossa igreja, né, na igreja adventista, ter esse foco num outro estilo de terapêutica, diferente da terapêutica médica tradicional. Então, muito baseado nos oito, para mim são oito remédios naturais, tá? Porque eu decorei assim, são oito os remédios que Deus dá. Eu cantei isso na semana inteira de temperança. Então, assim, que é muito baseado nesses remédios naturais. Então, é muito interessante porque tem uma clínica até aqui perto da gente, do Colégio Adventista, que é o Cevisa,
que é baseado na alimentação, no ar puro, no exercício físico. Tem muito tratamento de massagem, muito tratamento com água, com hidroterapia. é, Você tem muitas sessões de descanso, de repouso. Então é focado basicamente numa outra medicina, vamos dizer assim, né? E tem um monte de gente que não é ligado à igreja, que são os principais consumidores desse tipo de tratamento médico. Eu acho que esse assunto tem muita coisa para falar, né? Esse é do estilo de vida, né? E aqui falando mais de alimentação. O quanto a alimentação importa para Deus, né? No começo ele define a alimentação, e isso me chama muito a atenção, apesar de eu não cumprir, que fique muito bem claro entre nós, que eu não sou exemplo para ninguém. Mas assim, o quanto que a alimentação ela é importante. Já começa em Gênesis, né? Gênesis é aquela economia de palavra, né? Aquela economia, Gênesis 1, ali naquela economia fala de alimentação. E o que me assusta como psicóloga, me assusta não. Na verdade, assim, eu acho que é uma área interessantíssima. O quanto a alimentação está relacionada, não só a alimentação dos alimentos, mas eu vou até abrir uma margem aqui para os medicamentos, mas isso fica para uma outra hora dos medicamentos que a gente toma, mas o quanto que a alimentação interfere na nossa moralidade. Eu falo que meu sonho de estudo é trabalhar com isso. Eu estava conversando, inclusive, esse final de semana com uma fisioterapeuta que tem PhD em nutrição e neurologia. E ela estava falando justamente da neurogenética. Você perguntar o que ela estuda, mas ela estava falando justamente sobre o quanto que a alimentação tem relação direta com o cérebro. E a gente fala isso, que como psicólogo, os nutricionistas também falam, eu vou falar muito superficialmente, mas falam que o intestino é o segundo cérebro, né? E o quanto que a nossa alimentação tem relação com doenças, transtornos mentais, isso está comprovadíssimo. É interessante pontuar que, uma época, eu tive pânico e a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma nutricionista especialista em transtorno mental. Então, eu fiz uma alimentação, eu mudei toda a minha alimentação para uma questão de transtorno mental. E hoje a gente só fala em medicamento, né? Mas o quanto a gente mudando a alimentação, a gente muda padrões cerebrais, né? Como é importante. E o quanto que o cérebro está relacionado não só com os transtornos mentais, mas com moralidade. Isso eu queria fazer muito pesquisa sobre isso, que tem a ver também com a Bíblia vai pontuar muito isso, que é templo do Espírito Santo, é como se o cérebro, até fala aqui no livro, eu gostei dessa metáfora, é a antena que a gente tem para comunicar com Deus. Então, quando a gente deixa aqui turvo, carregado, contaminado, a nossa anteninha ali fica também turva, fica que nem na década de 80 que você tinha que pôr bombril. Tá meio assim, né? Tem como melhorar. Então, eu acho que eu só ia pontuar isso como psicóloga, o quanto é relacionado à alimentação com o nosso estado de humor, com a nossa moralidade, com a nossa irritabilidade, com os nossos transtornos, com tudo, né? E como Deus, assim, já lá em Gênesis, vai pontuando essa questão. É, é isso. Só queria chamar a atenção para um ponto que pode parecer estranho. A Karine falou ali do Cevisa, por exemplo, da clínica adventista, né? O Fábio falou bastante dos hospitais. Ah, ali a Karine falou sobre os tratamentos diferenciados ali do Cevisa e tal. Às vezes, ouvindo isso, dá uma impressão de uma coisa assim totalmente alternativa e contra a medicina tradicional. Não, não é assim. A gente aceita e nós utilizamos muito a medicina tradicional. Todos os nossos hospitais usam a medicina tradicional. Você deve recorrer a isso. Mas, além disso, a gente foca na mudança do estilo de vida, em recorrer aos hábitos saudáveis, em
utilizar os chamados 8 remédios naturais ali, né? Além de fazer o tratamento que você precisa com a medicina tradicional, a gente também tem essa de que você precisa ter um estilo de vida correto, saudável, e que isso pode prevenir você de muitas doenças e inclusive trazer a cura para diversos problemas que você possa ter, tá? Tem muitas doenças aí bacterianas, de fungos especialmente, que estão extremamente ligados à alimentação, especialmente o consumo de açúcar, né? O consumo de açúcar te deixa bem mais propenso a fungos. É isso, açúcar. Isso daí também pega feio, meu ponto fraco é isso. A carne, para mim, não tem problema nenhum, eu sou vegetariano há anos, aí não sinto falta nenhuma de carne. Agora, açúcar, para mim, Tá vendo? Eles ganham tudo estrelinha. Agora eu, se me chamar para o churrasco. Ai, mas Pessoal do Goiás aí é o gosta da pessoal carninha. do Goiás. E exercício físico, então? Essa eu coloquei como meta. Eu tô até com roupa de exercício. Eu falei, não, Karine, você tem que tomar vergonha na cara. Vai fazer exercício físico. E aí eu pago o nutricionista para ele falar, você tá sedentário. Eu falei, eu sei! Então, viu, gente? Não façam como eu faço, façam como a Bíblia ensina. Vou pegar um outro ponto, né? A gente tem a gente naturalmente vai compartimentalizando, né? Tá falando de alimentação, falamos de exercício e tal, mas eu quero voltar na saúde mais holística, né? No estilo de vida como um todo, porque Karine citou um ramo de estudo aí, mas tem uma outra área de estudo que é epigenética, né? O Tiago, o sobrinho do Naor, ele é biólogo, tal, estudou bastante esse tema. Que é epigenética, né? Como o nosso estilo de vida provoca altera ou liga ou desliga genes, né? Não muda, não provoca alterações genéticas, né? Não tem mudanças nos genes. Mas ele me explicou isso da seguinte forma, né? O que são os nossos genes? São um monte de interruptorzinhos que a gente tem, né? Interruptores, liga, desliga, liga, desliga. E o conjunto de ligados e desligados é como nós somos. Os nossos hábitos, o nosso estilo de vida tem a capacidade de ligar e desligar alguns desses genes, e isso é repassado para os descendentes. Então, aí a gente volta lá para o segundo mandamento, né? Quem lembra? Visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Não é que Deus está dando uma maldição que vai ficar até a quarta geração. Não, isso Deus já estava vendo lá na frente, a epigenética. Olha, o, o estilo de vida de vocês pode chegar até a terceira e quarta geração. Olha a responsabilidade que nós temos com o estilo de vida. E muito pior no nosso tempo hoje, que o nosso estilo de vida é essa loucuragem que a gente tem. A gente dorme pouco, trabalha muito, se relaciona no proforma, a gente se alimenta do jeito que dá, né? E por aí vai, né? Não toma água. Então a gente sabe disso. E Deus já olhando isso tudo, ele já colocou isso lá. Isso é um fato. E ele é o criador, né? E se ele é o designer, né? O projetista do corpo humano, ele sabe o que é melhor para nós. Então pode ser que eu não entenda, pode ser que a ciência não me diz nada sobre isso hoje, ou pode ser que a ciência me diga ao contrário, né? Como o Rodolfo falou lá do vinho, né? A tacinha lá diária e tal. Pode ser que a ciência me diga ao contrário em algum momento. Mas eu prefiro ficar com o que o projetista está me dizendo pelo relato bíblico, porque ele sabe o que é melhor para nós. Então, só voltando para essa visão do todo, né? Visão de estilo de vida e de saúde como um todo, a nossa responsabilidade com a nossa descendência, inclusive. Acho que a gente pode orar também. Acho que agora deu o nosso horário. Fábio, você ora aí pra gente? Claro. Pedindo para Deus ter misericórdia e fazer a boa obra da mudança De todos nos nós, nossos né? hábitos de saúde. Lembrei o remédio que faltava: ar puro, luz solar, água em abundância, alimentação adequada, moderação ou temperança. Faltou um agora. Espera que eu Repouso, anotei todos. repouso e confiança exercício no poder de físico. Deus. Exercício físico, confiança no poder de Deus. Isso, boa. Vamos orar então.
Nosso Deus, nosso Pai, levamos a Ti, Senhor, a nossa oração de gratidão por tantas bênçãos, por tantas orientações que nos dás para que tenhamos uma vida saudável, uma vida a melhor possível e uma vida feliz, de felicidade. Primeiro porque conhecemos a Ti, estamos aprendendo sobre a revelação que Tu tens para cada um de nós e estamos aprendendo a caminhar contigo. Mas também te agradecemos por tantas revelações, por tantos ensinamentos que nos concedes em várias áreas da nossa vida. Te pedimos sabedoria, que possamos ter equilíbrio para aplicar esses conhecimentos em cada uma das nossas vidas e que possamos ir crescendo em maturidade, não só espiritual, mas também para com o nosso estilo de vida. Essas bênçãos te pedimos e pedimos um restante de semana abençoado. Por Jesus, amém. Amém. Isso aí, Gente, pessoal. Até o próximo. Então, muito obrigada, gente. Boa noite.